Glória a Jesus, aleluia. Maravilha, Deus. Amados irmãos, internautas, sede a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor. Abra tua Bíblia no livro de São João, capítulo 16, versículo 7, aleluia. Estamos aqui no altar da Igreja Pentecostal Deus de Abraão, na Avenida André Buch, 803, aleluia. Estão convidados a estar comigo para nós orarmos a Deus. Estamos aí na poderosa e gigantesca campanha de domingo, 21 domingo, a unção de Deus na família, a unção de Deus no nosso lar, aleluia, Jesus. Eu lembro que em 2020 nós fizemos esta campanha e chegou aqui uma criança, meus irmãos, que estava com as pernas paralisadas, não conseguia andar, mas nós oramos a Deus com a igreja, ungimos ali a perninha daquela criança e ela saiu andando para a glória do Senhor nosso Deus, amém? Então sabemos que o Senhor Jesus tem prazer em curar, Jesus tem prazer, meus irmãos, em libertar, mas nós temos que abrir o nosso coração para viver a sua palavra, para viver os seus mandamentos, aleluia, glória a Deus, Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. São João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Amados irmãos presentes, ouvintes internauta, nós lemos aqui a palavra do Senhor, glória a Deus. Todavia digo-vos a verdade, glória a Deus. Jesus dizendo essas palavras, ele dizia, meus irmãos, aos discípulos, aos apóstolos: convém que eu vá para o Pai, convém que eu volte para os céus, para que quando eu chegar lá, enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Consolador da verdade, o qual vos guiará no caminho que deve andar. Mas nós vemos, meus irmãos, nesses dias de hoje, que está cumprindo a palavra de Deus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E nós estamos vendo, meus irmãos, pessoas gritando, pulando, saltando, dizendo, meus irmãos, que tem o Espírito Santo, mas quando você vai ver, está bebendo cerveja. Aí você vê pessoas pulando, saltando, dançando, quando vai ver, meus irmãos, está amaziado, está divorciado.
e nós sabemos, meus irmãos, que é contra a palavra de Deus. Precisamos examinar as Escrituras. A palavra de Deus nos revela: errais por não examinar as Escrituras, por não conhecer a palavra da verdade. E a Bíblia é a verdade, meus irmãos. Jesus veio neste mundo para, meus irmãos, dar a vida por nós. Ele abriu o caminho para nós passarmos. O Senhor Jesus desceu do céu e deu, meus irmãos, a vida aqui. Foi morto na cruz do Calvário, foi crucificado, foi cuspido, foi, meus irmãos, tentado e foi morto por minha causa, por sua causa, pela causa dos irmãos internautas. Então nós precisamos viver na presença do Senhor em espírito e em verdade. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. A maioria, meus irmãos, estão na igreja pulando, saltando, mas não tem o Espírito Santo, porque quem vive no pecado está no caminho do pecado, está no caminho da vaidade, está, meus irmãos, no desejo da carne. Então quem está no desejo da carne não tem o Espírito Santo. A própria palavra de Deus nos diz: pelo fruto se conhece a árvore, se ela é boa ou se ela é mal. Então nós sabemos quem é e quem não é. Se você não ora, não jejuma, não busca a Deus, não domina a sua carne, você não tem o Espírito Santo. E nós sabemos, meus irmãos, que na vida de Jesus nós temos que ter o Espírito Santo para ser levado para os céus. No dia do arrebatamento, a palavra de Deus diz: eis que venho buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o selo da promessa em nossa vida. Então aquele que não tem o Espírito Santo não subirá aos céus. Não adianta tentar enganar, meus irmãos, dizendo que está em comunhão com a igreja, dizendo, meus irmãos, que é obreiro, que é pastor. Não adianta enganar que canta no coral. Não adianta, meus irmãos. O Espírito Santo conhece a sua vida. O Espírito Santo conhece a vida dos internautas, conhece a minha, conhece a vida dos irmãos. O Espírito Santo, meus irmãos, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tudo está sendo registrado pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que naquele dia teremos que passar por Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Oh Deus poderoso. Sabemos, meus irmãos, que para os céus não entra nada que contamina. É o último acerto. É o último acerto. A palavra de Deus, meus irmãos, nos revela que um dia Deus chamou Noé e deu a ele a ordem para construir uma arca. E Noé construiu a arca. Enquanto ele estava construindo, ele estava pregando a palavra, chamando o povo para se arrepender dos seus pecados. Durante 120 anos Noé pregava a palavra, dando ensinamento ao povo, mas eles tampavam os ouvidos, fechavam os seus olhos e continuava comendo, continuava bebendo, casando e dando-se em casamento. É como nos dias de hoje. Nós estamos pregando a palavra da verdade. Nós estamos aqui nesta noite pregando a palavra santa, pura e verdadeira. A palavra de Deus, meus irmãos, é a profecia para o homem. Ela tem, meus irmãos, nos guiado, tem nos ensinado a nós andar no caminho do Senhor. Então não podemos escorregar o nosso pé nem para a esquerda nem para a direita. Temos que seguir em frente e olhar o alvo, que é Jesus de Nazaré, aquele que deu a vida para salvar a minha, a sua, a nossa vida. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o mundo inteiro, meus irmãos. O Senhor Jesus não quer perder nenhuma alma. Que todos venham se arrepender dos seus pecados, dos seus pensamentos malignos, da sua vida errada, errônea neste mundo, e se converter a Jesus Cristo, aceitando como Salvador da sua alma. Por isso que ele diz: convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, não enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, ele é feliz, ele é alegre, ele dá glória a Deus, ele sente vontade de estar na igreja todo dia.
Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, 24 horas por dia, o seu pensamento está na glória de Deus. Ele está meditando, meus irmãos, na presença do Senhor. Ele está meditando na volta de Jesus. Ele quer estar preparado, aleluia. O desejo do homem e da mulher que tem o Espírito Santo é voltar para o céu do nosso Deus, aleluia, ser levado para a mansão celestial. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas muitos esqueceram da verdade, aleluia. Muitos, meus irmãos, tamparam os ouvidos. Muitos estão tampando seus ouvidos, fechando seus olhos, para não ouvir a riqueza do mundo, os bens materiais. Estão, meus irmãos, descarrilhando eles para o pecado. A maioria hoje, meus irmãos, abre as portas e todo mundo vem como está. Não, é a palavra de Deus que diz, pastor, vem como está, Jesus te aceita a si mesmo, aleluia. Mas se não houver um novo nascimento, não pode ter Jesus em sua vida. Você pode pular, saltar, falar em línguas estranhas, pode, meus irmãos, pregar, pode orar, pode fazer caridade, mas se não tiver o Espírito Santo, não tem Jesus na vida. Não tem, meus irmãos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus, no terceiro dia, ele foi, meus irmãos, ressuscitado para a glória do Senhor. E ele está até hoje, aleluia, abrindo corações. Aqueles que creem, meus irmãos, e voltam para o Senhor, ele tem cuidado, ele tem livrado. Se não fosse a misericórdia do Senhor, oh meu Deus, aonde nós estaríamos hoje? Aonde eu estaria? Aonde você estaria, irmãos internautas? Irmãos que estão ouvindo nesta hora esta palavra, esta mensagem, aonde você estaria hoje, se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus? Mas Ele tem nos guardado, aleluia. Quantos livramentos, glória a Deus. Quantos livramentos Deus tem te dado, e às vezes você não tem nem percebido os livramentos que Deus tem te dado. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então nós sabemos, meus irmãos, que para um dia nós alcançar a coroa de vida eterna, nós temos que levar a tocha acesa em nossas mãos, a tocha do Espírito Santo, aleluia. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Mas nós vemos, meus irmãos, que nesses últimos dias o inimigo está enganando tantos homens que diziam, meus irmãos, que vivia na presença de Deus, homens, meus irmãos, que orava, paralítico andava, cego enxergava, mudo falava. Então nós vemos, meus irmãos, que o inimigo tem guerreado contra essas pessoas, tem tirado da mente deles o desejo da salvação. A maioria hoje não tem certeza da sua salvação. Se você pergunta a ele, não, irmão, só Deus que sabe. Por quê? Porque está no pecado, está vivendo a vaidade no mundo. O desejo da carne dominou o seu próprio espírito. Estão vivendo, meus irmãos, os desejos das coisas do mundo. Glória a Deus. Estão, meus irmãos, pendendo para a carne. É uma guerra, a carne contra o espírito contra a carne, porque o espírito conhece, porque ele veio de Deus e tem que voltar para Deus, mas a carne não. Então nós temos que vencer a carne, temos que vencer o desejo da nossa carne, para que possamos naquele dia ser transformados, aleluia. Num abrir e fechar de olho, seremos transformados, o nosso corpo, a nossa carne será transformado, meus irmãos, num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Aí então seremos levados para a mansão celestial. E o alerta de hoje é que o Senhor Jesus pode vir hoje. Já estamos nos últimos dias. Não há mais tempo, meus irmãos. Não há mais tempo de correr de um lado para o outro. Não há mais tempo de buscar, meus irmãos, riquezas, bens materiais. Não há mais tempo. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus. É tempo de nós deixarmos o pecado, a vaidade, as idolatrias do mundo, que o mundo tem, meus irmãos, colocado na mente dos homens e das mulheres, que os prazeres do mundo é maior do que os prazeres de Deus, porque eles não conhecem
eles não têm certeza da sua salvação. Então nós precisamos viver a presença de Deus e buscar o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você tem certeza que você vai ser levado para a mansão celestial, porque sabemos, meus irmãos, que o inferno existe e é terrível, meus irmãos. Vai ser terrível aqueles que pisarem no inferno, nunca mais sairá de lá, e o fogo vai arder continuamente, ele vai arder continuamente, sem parar, e ali, meus irmãos, o sofrimento será eterno, porque, meus irmãos, Jesus veio dos céus, ele veio, meus irmãos, e deu a sua própria vida para salvar a nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E no terceiro dia ele ressuscitou para a glória do Senhor, e muitos viram o Senhor Jesus ressuscitado. Amém? Creia no poder de Deus, abra teu coração para Deus e busque o Espírito Santo. Uma grande maioria hoje diz que tem o Espírito Santo, mas quando sai do culto, chega em casa, vai assistir a maldita televisão. Então não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não senta na frente da maldita televisão para assistir os programas mundanos, para assistir, meus irmãos, as pornografias, as imundícias que ali passam. Então nós sabemos, meus irmãos, que aqueles que assistem a maldita televisão, aqueles que não guardam a palavra de Deus, não guardam a sua doutrina, não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é santo, ele é santo, aleluia, e nós precisamos santificar a nossa vida. Não somos, meus irmãos, santos, porque senão já tinha sido levado para os céus, mas temos que santificar a cada dia, buscando a palavra, lendo a palavra do Senhor, jejuando, orando. A oração é a chave da vitória. Precisamos estar, meus irmãos, em oração, constantemente na oração. Jesus, meus irmãos, quando ele estava pregando, ele ia, deixava o povo ali, saía no monte para orar, ia no monte para orar a Deus, ele sendo o próprio Deus, aleluia. Isso foi o maior milagre. Oh, glória a Deus. Eu preguei uma mensagem esses dias sobre isso, né? Qual foi o maior milagre que o Senhor Jesus operou? Será que foi o cego de Jericó? Será que foi o homem das mãos leprosa? Será, meus irmãos, que foi ressuscitar a Lázaro, o maior milagre? Qual foi o maior milagre que Jesus operou? O maior milagre que Jesus operou foi ele ter deixado, meus irmãos, o paraíso eterno nos céus e descido nesta terra pecaminosa para ser, meus irmãos, morto, crucificado, morto, para salvar a tua alma, a minha alma. Jesus fez tudo por nós, mas existe uma regra, e o que muitos não estão, meus irmãos, buscando isso. Não, Jesus já fez tudo. Eu posso beber, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, Jesus já fez tudo por mim. Não, meus irmãos, não é assim não. Precisamos andar no teu caminho, meus irmãos, os discípulos, como deve, meus irmãos, viver na presença dele, guardando a tua palavra, a tua doutrina, guardando a tua vida diante do Senhor. Para você ter o Espírito Santo, você tem que saber onde você pisa, você tem que saber o que você está vivendo. Não pode, meus irmãos, não pode. Precisamos viver em santificação diante do Senhor, para nós termos o Espírito Santo em nossa vida, aleluia. Que Deus venha dar força, dar graça aos irmãos internautas. Que Deus te abençoe tua vida e faça você entender esta palavra, aleluia. Glórias a Deus. Eis que venho buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Você tem sido especial nas mãos de Deus? Tem sido zeloso? Tem tido boas obras diante do Senhor? Temos, meus irmãos, que ter a caridade em nosso coração. Temos, meus irmãos, que ter as boas obras em nossas mãos, provando para o mundo que nós somos diferentes do mundo,
Só vai subir, meus irmãos, aos céus naquele dia aqueles que foram diferentes do mundo. Aleluia, Jesus. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas o que estamos vendo hoje, meus irmãos, a maioria dos crentes hoje estão vivendo como vive o mundo. Como que tem o Espírito Santo? Se está vivendo como vive o mundo. Se o mundo bebe, ele também bebe. Se joga, também joga. Se usa as pinturas do mundo, também usa. Se usa roupa escandalosa, também está usando na igreja. Então, meus irmãos, não tem nada a ver com Deus, porque na onde Deus está, tem que haver santidade, tem que haver diferença. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Que Deus te abençoe, irmãos internautas. Que Deus coloca no teu coração, aleluia, este desejo de um dia encontrar o Senhor nas nuvens para os céus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, Deus guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.